Então vamos lá, vamos falar do texto hebraico de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Isso está na Bíblia de Jerusalém. Observe a tradução, segundo o original abaixo. Diz o seguinte: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses do útero materno, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações pagãs. Mas antes, vamos pedir para você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Então, a tradução da Bíblia de Jerusalém aqui deixou de acrescentar detalhes importantes nessas palavras de Yahvé a Jeremias. E na tradução literal, nós vemos que Deus consagrou Jeremias como profeta dos pagãos, mesmo antes dele se formar no ventre materno. Como poderia Deus o consagrar profeta se ele já não possuísse bagagem espiritual anterior para isso? E é claro que essa bagagem só poderia ter sido adquirida em vidas anteriores, vidas passadas. Ninguém nasce profeta gratuitamente, sem méritos já adquiridos. A semelhança do que aconteceu com Esaú e Jacó, Caim e Abel, Deus também escolheu Jeremias previamente e desde vidas passadas. Deus conhecia o espírito e, logicamente, não estava levando em conta, nem valorizando a questão corporal. Assim, Jeremias foi escolhido para a sua missão mesmo antes que seu corpo fosse formado. Por isso, a informação de que já conhecia o espírito de Jeremias antes da sua atual encarnação. E em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 23, Deus promete o envio de Elias, confirmado pelo Cristo em Mateus, no capítulo 11, versículo 13. Então vamos lá. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. O envio do profeta Elias é confirmado pelo próprio Cristo em várias passagens do Novo Testamento. Mateus, capítulo 11, versículo 14 e 17, 10, 13, em Lucas, no capítulo 1, versículo 11, e também em 1 no versículo 76 e 77. O espírito de Elias voltou no corpo de João Batista, cumprindo-se todas as profecias eclesiásticas. O Eclesiastes é um livro muito contraditório em seu conteúdo, pois apresenta uma evidente dissonância entre as sentenças de sabedoria tradicional esparsas no livro e o pessimismo de outras passagens. Seu nome hebraico é Coquelet, o que sabe. O seu nome grego, Eclesiastes, aquele que convoca a assembleia.
Segundo o versículo 1 do primeiro capítulo, Coelet refere-se a Salomão, filho de Davi. Tomamos aqui uma única citação do Eclesiastes, por achar interessante o seu conteúdo reencarnatório. Esse é um texto hebraico. Então, vamos ver essa tradução do texto. Geração vai e geração vem. Vem a terra, sempre permanece. Isso está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Explica o rabino Akiba este versículo no livro Bahir da seguinte maneira: um rei tinha escravos e ele os vestiu-os com roupagens de seda e cetim, de acordo com a sua capacidade. O relacionamento se rompeu e ele os expulsou, os repeliu e tirou deles suas roupagens. Eles então seguiram os seus próprios caminhos. O rei tomou as roupagens, as lavou bem e até não haver nelas uma única mancha. Colocou-as com os seus comerciantes. Comprou outros escravos e os vestiu com as mesmas roupagens. Não sabia se os escravos eram bons ou más, ou não eram bons. Mas eram, pelo menos, dignos das roupagens que ele já possuía, as quais já haviam sido usadas anteriormente. E continua o versículo eclesiástico, no capítulo 1, lá no 4, mas a terra existe para sempre. É o mesmo Eclesiástico do capítulo 12, versículo 6. O pó retorna à terra, como era, mas o espírito retorna a Deus que o deu. Este exemplo do rabino Akiba explica tudo. As roupas de seda e cetim com que o rei vestiu os escravos são os corpos sadios que Deus dá a cada um de nós, e dos quais muitos abusam. Então Deus os toma e deixa que cada um siga o seu próprio destino, escolhido pelo seu livre arbítrio. Deus então escolhe outros corpos e neles coloca estes mesmos espíritos que nós acreditamos através da reencarnação, segundo a necessidade de evolução de cada um. E ele conclui seu raciocínio citando o Eclesiastes capítulo 12, no versículo 7, que diz: o pó retorna à terra como era, mas o espírito retorna a Deus que o deu. Assim o corpo volta à terra, o espírito vai a Deus para julgamento, como consta na epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. Na sequência, volta para um novo corpo após o julgamento e a determinação divina. Esta determinação, ela depende da evolução de cada um. Por isso, segundo as nossas obras, é que somos escolhidos por Deus. Assim é que Jeremias foi escolhido, devido ao seu progresso espiritual, já alcançado em outras encarnações. E nestas sucessões maravilhosas, nós chegaremos a um dia até a perfeição espiritual, não necessitando mais de novas encarnações.
Então nós vamos vendo que na Bíblia fala em muitas que a gente tem que interpretar, não ler literalmente. Vamos seguir mais falando sobre várias passagens que estão na Bíblia. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.